E hoje no Política em Análise, então, a gente recebe o cientista político Márcio Coimbra, ele que é colunista da Rádio Super aos sábados, dentro do Super N primeira edição, sempre fazendo uma análise detalhada do cenário político nacional, e também é colunista de O Tempo às quartas-feiras. Hoje. Hoje saiu uma coluna do Márcio Coimbra no impresso, na página 2, ali bem ao lado do A Parte. Márcio, seja bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Super, depois de tanto tempo, né, que você não vem à Sempre Editora presencialmente. É verdade, Léo, uma satisfação enorme estar aqui, uma satisfação enorme estar na Rádio Super. Eu fico muito contente porque eu gosto muito do trabalho aqui. Eu vi a rádio desde o começo e eu sei o quanto é importante ela para todos os mineiros, o quanto é importante em relação às notícias e especialmente também a prestação de serviço para a comunidade, que é um dos trabalhos mais importantes do rádio hoje em dia, né? Sem dúvida. Márcio, vamos fazer uma análise sobre essas imagens que a gente até acabou de mostrar. A nossa live daqui a pouquinho vai reprisar para nós, desse clima de tensão que a gente viveu em Juiz de Fora hoje, onde esteve o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, um clima de tensão entre a Polícia Militar, apoiadores do presidente Jair Bolsonaro e apoiadores do ex-presidente Lula, e que não é uma coisa inédita nessa pré-campanha eleitoral. A gente viu isso durante o AgriShow, onde esteve o candidato Ciro Gomes, o pré-candidato Ciro Gomes do PDT, onde ele também foi hostilizado. Lula já havia sido hostilizado no interior de São Paulo, assim bem como acontece também com o presidente Jair Bolsonaro, que é hostilizado em alguns eventos em que ele se faz presente, seja em estádio de futebol, seja também em pronunciamentos públicos ou inauguração de alguma obra. A gente sabe que essa disputa sempre aconteceu na campanha política, mas pode-se dizer que o clima está um pouco mais pesado, Márcio? Ou é só impressão? Não, você tem toda a razão, Léo. Com certeza isso está acontecendo. Isso está acontecendo assim em todos os lugares do Brasil. Não é só em Juiz de Fora, não é só em Minas. A gente vê também em São Paulo, a gente vê em tantos outros lugares. Eu que circulo muito pelo Brasil, eu vejo isso acontecer em muitos lugares, porque as pessoas elas estão sempre muito dentro dessa polarização. Essa polarização tem feito mal demais ao Brasil, porque na verdade ninguém discute ideias, ninguém discute projetos para o nosso país, ninguém discute nada sério, e nós vivemos um clima aí de torcida de futebol que não leva o Brasil a lugar nenhum, e mais do que isso, leva uma tensão enorme na população, que a gente tem visto aí pegar em armas, se entrar em confrontos, e isso não traz nada para a democracia. Isso não é exercício de liberdade, isso não é exercício de democracia, isso é uma anarquia. E eu acho que o que está faltando nessa campanha eleitoral brasileira é aquilo que sempre caracterizou a política mineira, que é a temperança, que é aquele sossego, que é a gente tratar da política de uma forma segura, com prudência, com estabilidade, com cautela, a gente saber que do outro lado nós não temos inimigos, do outro lado nós temos adversários. E para viver em uma democracia, a gente precisa entender isso. O ex-primeiro-ministro Winston Churchill, no Reino Unido, dizia muito isso. Dizia que do outro lado do parlamento, ele não tinha inimigos, ele tinha adversários. E é isso que caracteriza a boa política, é isso que o Brasil tem perdido e é isso que tem que voltar para a cultura política nacional. Eu digo sempre que a cultura política nacional precisa um pouco do sabor da tradicional política mineira que se faz pela convergência. Pois é, vou até repetir as palavras de uma colega jornalista que disse esses dias que parece que a gente está vivendo um grande reality show eleitoral em que as pessoas discutem de tudo pelas redes sociais, e os pré-candidatos são integrantes desse reality show e acabam sendo atacados, sendo eliminados ou sendo cancelados, e que isso de certa forma é ruim para a democracia, porque não se discute propostas e fica cada um dos pré-candidatos tendo que se destacar por alguma mania, ou de lançar um vídeo no YouTube ou de lançar um vídeo numa rede social, mas poucas propostas
são discutidas, né? Até a ponto de termos aí candidatos, né? O próprio ex-presidente Lula disse isso que na revista Time, que não iria discutir proposta econômica porque o eleitor talvez não estaria interessado nisso. Isso é muito ruim, né? Porque não temos um debate aprofundado de como escolher o candidato pelas propostas dele. Isso é péssimo, né, Léo? Inclusive, eu escrevi hoje na minha coluna no Tempo, ela fala um pouco sobre isso, né? Eu digo que o eleitor, ele prefere muito mais o agitador das massas do que aquele que traz propostas para a sociedade. E isso é um mal dessa política moderna que a gente está vivendo. Essa política baseada na rede social, na lacração, uma política que não visa construir, uma política que visa destruir. E, na verdade, a política ela tem que ser uma construção. A gente precisa muitas vezes ceder para chegar em algum lugar. E, muito pelo contrário, né? O que eu escrevo hoje diz assim, que faltam votos aos antagonistas do populismo, aqueles que são racionais, ponderados e moderados. Projetos de país não atraem os eleitores, que são facilmente seduzidos pelos agitadores de massa, donos de discurso fácil, porém vazio. Candidatos com planos e direção definida são facilmente batidos por aqueles que tocam o coração do eleitor. Infelizmente, votos surgem pela emoção, dificilmente pela razão. E o Brasil está precisando de votos pela razão, não precisamos mais de votos pela emoção, porque a emoção, ela leva a essa polarização e essa briga, esse duelo que a gente tem visto na política brasileira nos últimos anos, que não leva o nosso país a lugar algum, porque não existe nenhum projeto de país a ser discutido, não existe nenhuma visão de país a ser debatida e não existe nada que esses candidatos possam contribuir além da sua própria figura para a política nacional. Ou seja, efetivamente eles não produzem nada de relevante que mude a vida da população, daqueles que estão nos ouvindo agora. Nós estamos conversando com o cientista político Márcio Coimbra, ele é colunista da Rádio Super aos sábados, também do Jornal Tempo às quartas-feiras, presidente do Conselho da Fundação Liberdade Econômica e participando conosco aqui. Quero destacar, Márcio Coimbra, para você que nos acompanha pela live, também pelo Daio, foi lançado nessa semana passada o programa Brasil do Amanhã. Estou até mostrando aqui para os nossos telespectadores pela nossa live, programa Brasil do Amanhã, que é um livro, uma cartilha assim, falando sobre as diretrizes e propostas políticas com o objetivo de trazer soluções democráticas e republicanas para o futuro do Brasil. Como que você pode resumir esse documento que foi lançado essa semana e a quem ele se destina? Léo, esse é um documento produzido pela Fundação da Liberdade Econômica, que é uma fundação que eu presido, que é a fundação do PSC, do Partido Social Cristão. Todo partido brasileiro, ele tem uma fundação. E qual é o objetivo da fundação? Dela produzir material que são ideias e projetos para o Brasil. Então, o que a Fundação da Liberdade Econômica teve de ideia de fazer antes de todos os outros partidos? O objetivo foi a gente construir um programa de governo em 12 áreas diferentes, que são os 12 ministérios. Nós acreditamos que nós precisamos enxugar o tamanho do governo, então nós acreditamos que em 12 áreas nós podemos fazer com que o Brasil ande, com que o Brasil avance, que o governo seja menor e que ele seja um governo que caiba no bolso do eleitor, que caiba no bolso do povo, porque hoje o governo não cabe no seu bolso. O governo é muito caro, ele gasta muito dinheiro e ele faz muita coisa que ele não deve. Então, nós desenhamos 12 áreas que nós achamos que o Brasil precisa trabalhar, ou seja, educação, saúde, agro, relações exteriores, infraestrutura, uma série de assuntos que nós acreditamos que precisam a atenção dos governantes, especialmente 2 pilares, Léo, que a gente tratou, que é saúde e economia. Então nós chamamos
gama de especialistas, né? Como ex-ministros, como ex-ministro Antônio Cabreira, ex-ministro da Agricultura, ex-ministro Ricardo Vélez, da Educação, e também outros, um embaixador aposentado, que é um embaixador mineiro, que é o embaixador Márcio Cambraia. Ou seja, todos eles são pessoas que já fizeram parte de governos, ou também como o Paulo Rabelo de Castro, que nos ajudou na parte econômica, né? Que foi presidente do BNDES na gestão Temer. Então, Léo, o objetivo que a gente tem com isso aí é trazer ideias para o Brasil, porque a gente sabe que o Brasil carece hoje de ideias. A gente estava falando na pergunta anterior, né? O que está acontecendo? Essa polarização enorme, essa polarização num vazio de ideias. Então a gente vem tentar ocupar esse espaço que é o espaço, que é o vazio de ideias que tem no Brasil, mostrando quais são os problemas e apontando soluções factíveis para a gente melhorar o Brasil nos nossos próximos 4 anos. E aí, dali a 4 anos, nós revisamos esse programa e lançamos para 2026 uma nova versão dele. Então, um grande objetivo com ele é trazer, independentemente do partido, Léo, independentemente da visão ideológica de cada um, é a gente contribuir com ideias para o próximo presidente que vem aí, seja esse reeleito, seja outro que venha ocupar a presidência da República, a gente contribuir com ideias, com propostas que possam tocar a vida do povo, que precisa da ajuda hoje realmente do governo. Não pode viver nas mãos de desgovernos. Nós precisamos, na verdade, ter ideias. E a gente sabe que ideias mudam pessoas e pessoas mudam o mundo. Então a gente está tendo essa ideia de levar projetos para os políticos com o objetivo de mudar o Brasil. Márcio Coimbra, a gente tem pouco tempo agora, nossa entrevista já está terminando, mas assim, não quero deixar de registrar aqui a participação do ouvinte, que é do motoboy Cristiano, que está sempre conosco aqui pelo nosso WhatsApp. Ele está dizendo o seguinte: por que não temos novos candidatos na política? Sempre vemos os mesmos. Os partidos que não deixam lançar pessoas desconhecidas, aí que o nosso ouvinte se engana, né, Márcio? Porque a gente tem sim várias figuras novas pessoas chegando para vir na política, só que eles não aparecem quanto quem já está ou com o dinheiro ou com a máquina pública nas mãos, né? Que já está cumprindo um mandato. Seria mais ou menos por aí que a gente tem essa sensação igual do Cristiano de que não tem ninguém novo na política? Isso mesmo, Léo. O Cristiano tem toda a razão. Ele consegue transmitir pra gente essa sensação que chega no povo, mas essa sensação que chega no povo, ela tem bases na nossa legislação eleitoral. Nós temos simplesmente 45 dias de campanha, né? Do dia 15 de agosto ao dia 2 de outubro. Nesses 45 dias de campanha, é claro que aqueles que já têm mandato, estão fazendo campanha há 4 anos, eles saem na frente de todos aqueles outros que vão ter simplesmente 45 dias para se mostrar, para se apresentar para o eleitor. Então é muito difícil que em 45 dias você consiga aparecer mais do que quem vem aparecendo 4 anos. E o sistema cria sempre formas de se retroalimentar daquelas mesmas pessoas. Ou seja, quem está fazendo as regras, Cristiano, é quem está lá no poder e não quer sair do poder. Então eles afunilam cada vez mais a entrada de novos nomes para dentro do sistema, criando impeditivos para que o povo participe mais disso, para que o povo leve novos nomes para dentro da política. E a renovação, sabe, Léo, é muito importante. Por exemplo, lá no México, cada vez que a gente tem uma eleição, aqueles que se candidataram na última eleição não podem se candidatar na próxima. Ou seja, eles procuram assim, a cada eleição que tem para o parlamento, eles têm uma renovação inteira do parlamento. Ou seja, a gente precisa sempre de ideias novas, de vozes novas e de líderes novos. Então, o que o Cristiano fala é realmente uma realidade com a qual a gente precisa lidar, e a gente espera que aqueles que cheguem ao parlamento nessa próxima eleição e que sejam novos, não passem a fazer parte desses grupos antigos, que eles realmente representem o povo e abram a possibilidade da gente discutir política em todas as frentes dentro da sociedade durante os 4 anos, para a gente sempre ter renovação na política, que é essencial. Oxigenar a política
é essencial. Márcio Coimbra, cientista político, muito obrigado pela sua participação aqui no Alerta Super, Márcio. E eu gostaria que você dissesse onde o ouvinte, o nosso telespectador, pode encontrar o programa, o Brasil da Manhã, que foi lançado aí nesta semana. Então, Léo, todos podem ter acesso acessando o nosso site flebrasil.org.br. Lá nós temos download gratuito, né? Nós acreditamos que as ideias devem chegar a todas as pessoas. Peço que o Cristiano baixe lá também para ver as nossas propostas, que falou agora aqui com a gente, nosso ouvinte. E então as pessoas acessem ao nosso site flebrasil.org.br. Lá na nossa homepage há um espaço para baixar. Você pode baixar no seu telefone, no seu tablet, no seu computador, e pode ler todo o projeto do Brasil do Amanhã, que eu tenho certeza que vai ajudar a entender melhor os desafios que nós temos para o nosso país e também soluções que podem ajudar o nosso povo a sair dessa situação de crise. Perfeito. Márcio Coimbra é cientista político. Para quem ficar em dúvida sobre como localizar o site, só colocar no Google aí Fundação da Liberdade Econômica. Márcio, muito obrigado pela sua participação aqui ao vivo. Muito obrigado, Léo. Uma satisfação enorme estar na Rádio Super falando contigo aqui e com todos os ouvintes de Minas Gerais. Perfeito. Muito obrigado. Um abraço. Agora 4h33. Trânsito na Super. Vamos fazer a nossa conexão com a Yasmin Marques. Logo em seguida tem aí o intervalo comercial e ele já está aqui comigo, Ricardo Sapia, daqui a pouquinho dando um oi para vocês aqui no ar, hein? Não saia daí.